Olá pessoal, aqui é o Bruno e este é o podcast do Carbono ao Silício. No episódio de hoje, eu vou indicar e comentar 2 livros para vocês, que, de uma forma ou outra, estão relacionados aos temas dos episódios anteriores, como a percepção, a memória e o pensamento. Eu irei comentar cada livro sem spoilers, mas focando o motivo dele ser interessante e o que eu achei. Bom episódio! Os livros que vou recomendar são de ficção científica. Neste gênero literário, o foco principal é explorar temas relacionados à ciência, tecnologia e ao futuro. E, com certeza, você já assistiu algum filme de ficção científica, mas isso vai ficar para o próximo episódio. O foco aqui são os livros. A ficção científica permite que exploremos temas que vão além da ciência e da nossa realidade atual. Ela permite imaginar cenários futuristas e realidades alternativas e ainda especular as consequências do desenvolvimento tecnológico e científico para a humanidade. Com isso, a ficção científica tem uma capacidade de prever tendências e cenários futuros. E, pelo uso da criatividade, ela gera cenários onde uma tecnologia avançada é viável e real. Isso nos permite considerar como tais avanços poderiam impactar a vida das pessoas e até a sociedade, como um todo. E ainda, quando olhamos para trás, para os livros de ficção científica, muitas vezes os autores e as autoras conseguiram prever muitas coisas que aconteceram aqui no nosso futuro. Futuro deles, é claro, O livro 1984, de George Orwell, foi escrito em 1949. E olha que doido. Ele previu que para 1984 teríamos o Big Brother. Não aquele programa de televisão lá da Globo, mas uma forma de figura onipresente que monitora todos os aspectos da vida das pessoas, usando câmeras e coisas similares. Também a ideia de controlar a informação e reescrever a história estava presente no livro. Tudo isso parecia ficção, mas hoje é uma realidade, ainda mais com a internet sem controle que temos, A rede social, com fake news e tudo mais. E falando nisso, vou citar agora também o livro 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke, de 1968, que foi uma mistura de roteiro e livro para o filme de mesmo nome, do Stanley Kubrick. Nesse livro, o Clarke já trouxe a ideia pioneira de comunicação via satélite, com os satélites orbitando a Terra e com computadores avançados, como o HAL, ou HAL, lá do filme, se você já viu o filme ou se leu o livro, que é uma inteligência artificial super avançada, que inclusive tem vontade própria. Aí se você não leu o livro nem viu o filme, não vou contar mais nada. E falando em tecnologia, no livro Neuromancer, de William Gibson, e que foi lançado em 1984, o termo ciberespaço e os conceitos de realidade virtual e internet foram introduzidos, influenciando o desenvolvimento da internet e da computação moderna. E puxando para os temas do podcast, os cientistas estudaram como a memória funciona, como eu falei lá no episódio 6. Mas muitas pesquisas atuais estão estudando como modificar memórias, especialmente as traumáticas. Agora, vem cá, pensa aqui comigo. Se modificarem memórias, modificariam também nossa atenção, percepção e até o raciocínio, porque uma vez que isso for mudado, vai alterar todo o processo que nós temos de entender o mundo. E é por isso que o podcast do Carbono ao Silício vai explorar bastante a ficção científica. Por quê? Porque ela permite pegar os temas abordados e extrapolar para além das pesquisas, até além da nossa realidade. Porque a gente pode viajar nisso. E, falando em mudar nossos processos mentais básicos, vamos ao primeiro livro da nossa indicação deste episódio. A primeira indicação é o livro que se chama Flores para Algernon, do autor Daniel Keyes, publicado em 1966. A versão que li é de 2018, da editora Aleph. Desde sua publicação, Flores para Algernon foi bem recebido pela crítica e pelo público. Chegou a ganhar o prêmio Nebula de melhor romance. Esse é um prêmio dado a livros de ficção científica. Seu
impacto no gênero de ficção científica e na literatura em geral é inegável e muito forte até hoje, tanto é que ele foi relançado em 2018. O livro conta a história de Charlie Gordon, um homem de 32 anos e que tem um nível de inteligência muito baixo. E, guarde isso, ele sonha em ser inteligente. E guarde isso também. No futuro episódio sobre inteligência, eu vou voltar aqui nesse livro para citar como exemplo. Na parte inicial, o livro narra a vida do Charlie, né? Como é essa vida, como são suas angústias, o que e quem o faz sofrer e o porquê ele quer ser inteligente. Daí, dentro desse cenário, né, aparecem os cientistas que estão fazendo um procedimento experimental e precisam de voluntários. A ideia do procedimento é realizar uma cirurgia que se propõe a deixar as pessoas mais inteligentes. Olha aí, né? Agora juntou a fome com a vontade de comer. Então, Charlie acaba sendo voluntário. Senão não teria a história do livro, né? Os cientistas recomendam que Charlie escreva uma espécie de diário ou um relatório de progresso, onde ele deve colocar suas impressões sobre sua evolução. Aqui vamos ter acesso ao pensamento dele. E é isso que vamos ler. Seus pensamentos, como ele descreve cada coisa, né? E sério, é um soco no estômago como o pensamento dele vai mudando, a forma de perceber as coisas, no que ele passa a prestar atenção, as nuances das relações sociais depois que ele muda o seu nível intelectual, é muito foda. E se você acompanhou os episódios até agora, vai poder acompanhar como ele passa a perceber essas coisas que sempre estiveram ao seu redor, mas não conseguiu perceber, né, nem processar, e nem entender, né, também no caso. Sua capacidade de memória vai mudar para melhor, mas o mais impressionante é o seu pensamento. Se você lembrar lá do episódio 7, né, o que é pensamento, e conforme ele vai escrevendo esse relatório de progresso, sua evolução, né, principalmente a evolução da sua escrita, é muito legal o jeito que o autor fez. Ela sai de uma escrita bem rudimentar, bem simples, né, com palavras soltas, palavras escritas de forma errada, vamos assim dizer, né, para uma escrita muito bem elaborada, tanto gramaticalmente quanto na argumentação. Fica rica de nuances, de raciocínios e de análises do seu mundo, né, do mundo do Charlie lá. E com isso, você consegue pegar a mudança dos seus pensamentos, do seu raciocínio e da sua inteligência. A gente entende como ele passa a perceber e pensar sobre as pessoas, o mundo e a si mesmo. E isso é muito impactante, porque parece que é de verdade que está acontecendo. Ele aprende de tudo. Entende o seu procedimento, muda a sua forma de pensar sobre o mundo, sobre a ciência. Também vai ter algo ali relacionado, vai ter algo da relação dele com os pais também que vai mudar, que fica bem intenso depois. E outra coisa que você pode se questionar com o livro é: o que definiria uma pessoa normal e outra normal? E uma dica, lembre-se do Algernon lá no nome do livro. Será o segundo soco no estômago quando você descobrir, né, durante a leitura do livro. E para fechar essa indicação aqui desse livro, né, com uma indicação bem leve, eu vou citar 2 frases do Charlie para te motivar a ler. A primeira: eu não sei o que é pior, não saber o que você é e ser feliz, ou se tornar o que você sempre quis ser e se sentir sozinho. E a outra: estava tudo bem enquanto eles pudessem rir de mim e parecer inteligentes à minha causa, mas agora eles se sentiam inferiores ao imbecil. Comecei a ver que, por meio do meu surpreendente crescimento, eu os fiz encolher e enfatizei suas inadequações. Resumindo, apenas leiam e depois comentem nas redes sociais o que acharam. Agora vamos ao próximo. O outro livro que indico é Recursão. O autor é Blake Crouch. Foi lançado no Brasil em 2020 pela editora Intrínseca e tem 320 páginas. Desse eu vou falar mais um pouquinho, né, porque eu li recentemente. Então ele está mais fresco na minha memória. O nome recursão, grosso modo, significa uma função ou processo que se refere a si mesmo. E no livro isso vai fazer muito sentido. Se você ainda não leu Recursão, não se preocupe. Aqui eu vou dar uma visão sem spoilers. O livro é um thriller de ficção científica. Nele você acompanha 2 personagens, um detetive da polícia que se chama Barry Sutton e uma neurocientista chamada Helena Smith, ou Smith, né, para gastar o inglês que eu não tenho.
Já deu para sacar por que eu resolvi indicar esse livro, né? Tem uma neurocientista aí no meio, né? Então, vamos lá, né? Ainda mais que ela vai mexer com memória. O livro aborda de forma profunda aspectos neurocientíficos de temas principalmente como a memória, a identidade e a natureza da realidade. Sobre memória, até dá para saber de onde ela pegou as referências se você estudar o assunto. E também é bem criativo na forma como aborda, não fica chato. Na verdade, só a parte ali do livro, recursão, né, que fica numa recursão, inclusive, que eu achei meio chato. Mas é coisa rápida ali, umas 2, 3 páginas. Indo para a história. Na história do livro, Helena está desenvolvendo pesquisas para tentar retardar ou curar a doença de Alzheimer. Se não sabe, o Alzheimer, dentre várias coisas, afeta a memória das pessoas de forma irreversível, né, atualmente. Hoje não tem muito tratamento. A pesquisa que Helena conduz tem como objetivo criar uma tecnologia que pudesse capturar e armazenar as memórias dessas pessoas que sofrem de Alzheimer. Isso permitiria que pessoas com doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, pudessem reviver e preservar suas lembranças mais importantes e valiosas. E ela tem uma motivação pessoal. Isso não é spoiler, não estou contando qual é. Helena está fazendo suas pesquisas, mas como toda boa cientista, está faltando o quê? Recursos financeiros, equipe e equipamentos. Ela trabalha num ambiente simples e que os poucos recursos já estão minguando. Daí aparece uma proposta de um milionário, que quer bancar sua pesquisa, mas no sigilo total. E é aquela coisa, né? Se é no sigilo, tem alguma coisa errada. Então já temos a trama acontecendo pela parte de Helena. Por outro lado, temos o Barry, né? O detetive que tem um grande trauma na sua vida pessoal também, né? Para poder dar aquela dramaticidade no livro. E no momento lá do livro, ele tenta ajudar uma mulher. Essa mulher fala para ele que ela tem uma vida atual, mas se lembra, tem memórias muito, muito fortes de outra vida que ela viveu. Mas uma vida paralela a essa atual, não necessariamente uma vida passada. Ok, né? A primeira vez aparece apenas que ela tem um problema de falsas memórias, né? Um problema de personalidade ali, sei lá, né? Talvez até está numa crise psiquiátrica ou psicológica, mas para a mulher, essa vida alternativa está misturada com a sua vida atual, em suas memórias e lembranças. E ela não entende, e isso a angustia e a desespera. Por isso, ele a encontrou, né, nessa situação. E lembra, né, ele é um detetive. Ele vai ficar curioso e vai investigar isso depois. E, então, com isso, temos o arco do Barry na história. Aqui ele se depara com um conceito muito importante para o livro, o fenômeno da síndrome da falsa memória, que daqui a pouco eu vou explicar melhor. À medida que a história evolui, Barry e Helena se encontram ali em algum momento, né, descobrem que essas supostas memórias falsas têm consequências muito reais e devastadoras para eles e a humanidade em geral. Isso os faz se engajarem numa corrida contra o tempo para descobrir a origem do fenômeno e como detê-lo. Acho que isso é suficiente para sacarem a ideia do livro, né? Então agora vamos entender as questões científicas do livro Recursão. Agora eu vou fazer uma análise dos aspectos neurocientíficos do livro, começando com a memória. A memória é um dos pilares fundamentais da nossa identidade. Nossas lembranças moldam nossa visão de realidade, nossas decisões, como interagimos com o mundo e podem influenciar nossas emoções. No episódio 6, eu defini memória assim. A memória pode ser definida por aquisição, formação, conservação e evocação de informações. Aquisição basicamente é aprender, né? Formar é formar ali a ideia da memória na cabeça, né? Conservar é manter e evocar é quando eu preciso e puxo essa memória. E estudos mostram que nossas memórias não são perfeitas. Elas não são uma fotografia ou um filme que vemos na nossa mente. Por mais que você ache que seja assim, não é. Ah, mas eu tenho memória fotográfica. Ela pode ser muito boa, mas ela não é um filme que você revê. Elas podem ser influenciadas e alteradas por novas informações, emoções e até pela nossa própria imaginação.
Isso é conhecido como maleabilidade da memória. Em resumo grosseiro, as memórias são reconstruídas quando lembramos delas. Em recursão, memórias reais e falsas se misturam, o que faz as pessoas questionarem sua sanidade, sua identidade e até mesmo a realidade. Pensa, eu vou evocar uma memória e vem outra junto que eu não me lembro de ter vivido aquilo, ou não tenho a mínima noção se aquilo aconteceu. Agora vamos definir a tal da síndrome das falsas memórias. É um conceito que existe de verdade, tá, gente? Uma falsa memória pode ser definida como lembranças de eventos que não ocorreram, de situações não presenciadas, de lugares jamais vistos, ou então de lembranças distorcidas de algum evento. As falsas memórias podem ser elaboradas pela junção de lembranças verdadeiras e de sugestões vindas de outras pessoas, sendo que durante este processo a pessoa fica suscetível a esquecer a fonte da informação, ou elas se originariam quando se é interrogado de maneira evocativa. O que isso quer dizer? Eu vou dando pequenas sugestões. Você lembra daquela minha camisa amarela? Aí você pode acabar mudando a memória, né? Que eu tinha uma camisa verde e você lembra dela amarela agora. Resumindo, a falsa memória é quando a pessoa se lembra de algo que nunca aconteceu ou lembra de maneira bem distorcida de algo que ocorreu. O autor vai se valer desse conceito para explicar boa parte da história do livro. Se nossas memórias podem ser manipuladas ou criadas artificialmente, até que ponto podemos confiar em nossa percepção da realidade? Na psicologia, há um conceito chamado confabulação, que é quando a mente cria memórias falsas para preencher lacunas na lembrança. Isso pode acontecer em vários distúrbios neurológicos e psicológicos, como a síndrome de Korsakoff, que é causada por deficiências nutricionais geralmente associadas ao alcoolismo crônico. No livro Recursão, Crouch, o autor, vai além, já que a ficção científica permite isso, e ele extrapola esse fenômeno para um cenário de alta tecnologia. Nesse cenário, equipamentos podem reescrever intencionalmente uma memória, levando a uma desconexão entre a experiência vivida e a percepção de si. E pensa a loucura que isso gera na cabeça da pessoa. Tem um transtorno mental chamado transtorno dissociativo de identidade, o TDI, onde a identidade da pessoa se fragmenta em duas ou mais personalidades distintas. É uma coisa muito rara de acontecer, tá, gente? Embora o TDI seja um transtorno real e muito diferente da ficção científica apresentada no livro Recursão, esse transtorno nos ajuda a entender como a fragmentação da memória e da identidade pode ser devastadora para a psique humana, para a nossa mente ali, nossa visão de si, o estrago que isso faz. Por fim, o livro Recursão nos permite imaginar um cenário onde as memórias podem ser manipuladas. Se fosse possível apagar ou alterar memórias dolorosas, isso seria eticamente justificável, por exemplo? No episódio 10, eu vou citar um filme, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, onde também há manipulação de memórias. Sugiro ouvir o episódio sobre memória, claro, que eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, ler o livro Recursão, se já está ouvindo esse episódio aqui, não precisa ouvir de novo, e depois ir lá assistir o filme, se você nunca viu, ou reassistir se você já viu. Acho que a sua experiência sobre essas obras vai ficar muito mais interessante. Espero que tenha gostado do episódio. Se está gostando do podcast, fale para suas amigas, seus amigos, sua família. Dê uma nota boa para ele na plataforma que acompanha. Se não gostou, se tem sugestões construtivas, visite o site e me fale por lá o que pode ser feito para melhorar. O site é docarbonoaosilicio.wordpress.com. Um abraço e até o próximo episódio. As referências para a parte científica desse episódio foram os livros, que eu vou citar agora, e todos são da editora Artimed. O primeiro se chama Ciência Psicológica, de Michael Gazzaniga e Hitterton. O segundo é o clássico Princípios de Neurociências, um dos editores ou editor principal, Eric Kandel. Também tem o livro chamado Introdução à Psicologia, de Hilgard.
Usei também um artigo científico chamado O Estudo das Falsas Memórias, Reflexão Histórica, escrito por Oliveira, Albuquerque e Saraiva. Geralmente na ciência a gente usa o sobrenome, tá? Publicado na revista Trends in Psychology, do ano de 2018. E claro, né, os livros de ficção que eu citei aí durante o episódio. Se gostou dos livros e pretende comprá-los pela Amazon, no meu site você tem os links, a versão física para o Kindle também. Usando os meus links você me ajuda e não paga nada a mais por isso. Espero que tenham gostado e leiam muito. Como diria o Gastão Moreira do canal Casa Gastão, leia bastante para não ser enganado. A música e os efeitos sonoros desse podcast foram retirados da biblioteca do YouTube. A música é Sun Awakening, produzida por Future Mono.